Nós voltaremos para essa divisão que nós fizemos. Deixa eu colocar aqui a seta. E faremos uma observação que, na verdade, todo esse cálculo aqui pode ser simplificado, pode ser feito de uma maneira mais direta, vamos assim dizer. E para isso, eu vou abrir um espaço aqui. Vou tentar escrever nesse pequeno espaço. Ou então, melhor, eu vou diminuir isso aqui. Acho que assim eu tenho um espaço melhor. Ok. Vamos fazer direitinho. Pronto. Emenda aqui. Ok. Pois bem. Primeira coisa a observar é que aqui quando eu efetuo essa divisão por um polinômio de ordem 1, dessa forma, observe que isso aqui tem um formato, e eu vou colocar aqui em cima, x menos a raiz. Nossa raiz é menos 1. Não sei se vocês recordam, vamos voltar lá para a conta que a gente fez, que era essa aqui, menos 1 raiz, e aqui ficou esse polinômio que a gente dividiu, veio daqui, que é x menos a raiz. Aí ficou x mais 1 por causa que a raiz era negativa. Então vou colocar aqui x menos a raiz, e por padrão a gente acaba não alterando muito a questão da variável. Toda vez que nós formos dividir um polinômio por um outro polinômio dessa forma, x menos alguma outra coisa, você acaba não utilizando muito as variáveis, as potências do x no caso. De modo geral, o resultado obtido aqui vai ser nessa ordem. Diminui 1 grau, aqui era grau 3, diminui 1 para grau 2. E essa diminuição se dá porque aqui é grau 3 e esse aqui é grau 1. Então, como aqui é grau 1, sempre vai diminuir 1 grau. Então, sempre vai começar com a redução de 1 grau aqui. E os próximos termos vão se reduzindo os expoentes. Expoente 2, expoente 1 e termo independente. Então, sabendo desse padrão, você pode até desconsiderar a variável. E o que a gente vai fazer? A gente vai destacar a raiz aqui. A raiz, que é menos 1. E nós vamos fazer algo aqui mais prático que a divisão, que no fundo é essa divisão. Vocês vão ver. Aqui eu vou colocar esses termos, os coeficientes. Na verdade, poderia ser feito assim. Vou retirar os coeficientes do nosso polinômio aqui. Quem são os coeficientes? O primeiro é 1, que está na frente do x ao cubo. Depois, menos 3, eu coloco em seguida. Dou um espaçozinho. Depois é 0, coloco em seguida. E por último é 4, coloco aqui. Daí eu faço o nosso traçozinho. E aqui eu vou colocar só a raiz. Só a raiz. Então, eu posso fazer dessa maneira. Mas, isso que a gente vai fazer, pode ser feito de duas maneiras. Pode ser colocada a raiz do lado direito, como pode ser colocada a raiz do lado esquerdo. No meu caso, por costume, eu vou colocar a raiz do outro lado. Então vou botar bem, vou afastar um pouquinho os coeficientes e vou colocar a raiz que é menos 1 no começo, ou seja, o contrário daqui. Vou passar uma divisória aqui da raiz e vou passar um traço aqui, só que dessa vez eu vou passar o traço mais longo. Tentar escrever reto. Pronto, foi mais ou menos. Ok, vamos escrever direitinho. Isso vai comendo tempo, mas pronto, agora sim, agora foi bom.
Então, olhando para cá, em termos de coeficiente, como aqui sempre vai ser 1, já que é x menos raiz, podemos perceber que o coeficiente daqui vai ser sempre o mesmo desse. Se aqui fosse 3, aqui seria 3. Por quê? 3 dividido por 1 é 3. Então, o fato daqui ser 1 na frente do x significa que sempre o coeficiente daqui vai dividir por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o daqui sempre vai acabar baixando para cá, esse primeiro. Então, ou seja, o primeiro coeficiente, ele sempre baixa. Então, o primeiro coeficiente aqui é 1, a gente vai baixar e eu vou escrever daqui para cá. Baixa. O primeiro baixa. Pois bem, feito isso, quando a gente efetua essa divisão, nós depois pegamos esse termo e multiplicamos por essas duas parcelas. Perceba que a multiplicação pela primeira vamos assim dizer, essa multiplicação pela primeira, ela acaba não tendo utilidade. Por quê? Porque eu já sei que vai cancelar. Apertei errado aqui. Eu já sei que a multiplicação pela primeira sempre vai dar o mesmo termo daqui e vai cancelar. Então, essa multiplicação pela primeira acaba sendo um serviço desnecessário, já que é algo que se sabe que não vai ser útil, vai se cancelar e não será utilizado. Então, vamos desconsiderar sempre a multiplicação desse termo pelo primeiro. Quando nós prosseguimos com a divisão, sempre se multiplica de novo o próximo com o primeiro, que vai se cancelar. Então, em cada uma dessas parcelas, a multiplicação pelo primeiro pode ser desconsiderada. E o que vai importar mesmo, que vai influenciar na conta, é a multiplicação pelo segundo. E devido aqui o sinal ser invertido, devido ao sinal ser invertido, quando a gente volta para cá, que a gente inverte, deixa eu ver. Perdão. O termo daqui você sempre multiplica por esse. E perceba que esse já é o simétrico da raiz. Quando você volta para cá, você toma o simétrico novamente. Porque você sempre volta para cá com o sinal trocado. Então, no fundo, o termo daqui foi multiplicado diretamente pela raiz. Veja bem, o que a gente fez aqui foi pegar esse 1, tinha 1 aqui, multiplicou por 1, dá 1, aí vem como menos 1 aqui, essa é a parte aqui, ó, menos 1. Vou destacar o menos 1 aqui para vocês, para a gente ver. Menos 1. Ou seja, aqui já está o simétrico da raiz, e quando vem para cá, pega o simétrico de novo. Simétrico do simétrico retorna o número. O que eu quero dizer? Que no fundo o elemento daqui é multiplicado direto pela raiz. A raiz é menos 1, então 1 vezes menos 1 ficou menos 1. Se vocês recordarem de onde veio esse 4, podemos considerar aqui menos 4 vezes a raiz, que é menos 1, virou 4. Então, no fundo, o termo que está aqui vai multiplicar pela raiz. Assim, em termos de coeficiente que a gente está fazendo aqui, esse camarada aqui vai multiplicar diretamente pela raiz. Ou seja, ele vai pegar e vai multiplicar aqui. Aqui é um produto, é multiplicação. Vamos escrever. Multiplicar. Pronto, multiplicar. E depois que esse termo multiplica por esse, observe que ele vai somar com o termo subsequente. Vejamos o porquê. Efetua a multiplicação, deu isso aqui, menos 1. Então perceba que aqui 1 vezes menos 1 é menos 1. E esse menos 1, na verdade, somou com esse termo aqui, que era exatamente a próxima parcela. E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. O menos 1 somou com esse termo. O que eu quero dizer com isso? Com tudo isso, feita essa análise aqui, nós poderíamos ter simplificado essa divisão
e fazendo dessa maneira aqui, apenas por coeficientes, que eu vou dizer para vocês como é. O primeiro termo baixa, e a partir dos próximos, aqui eu multiplico e aqui eu somo. Aí eu vou colocar aqui, ó, somar. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 3, vezes menos 3, dá 3 positivo. Ou, perdão, é somar, né? Somar. Então, 1 vezes menos 1, menos 1, somado com menos 3, dá menos 4. Eu coloco menos 4 aqui. Vamos colocar em azul, que é o nosso padrão. De novo. Baixou o primeiro. 1 vezes menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. De novo. Mesma coisa. Menos 4 vezes menos 1, 4. Mais 0, 4. 4 vezes menos 4, menos 1, dá menos 4. Mais 4, 0. Então, nesse processo, trabalhando com a... Quando você quiser efetuar essa divisão com x menos raiz, é mais prático usar isso aqui, apenas os coeficientes, que é mais simples, mais curto e mais direto. E você faz como? Primeiro baixa, o resto brinca. Multiplica, soma, ok. Multiplica, soma, ok. Multiplica, soma, ok. E toda vez que fizer essa volta, vai pegando o próximo coeficiente. Então, o primeiro 1 já baixei, eu usei ele. Então, ao multiplicar e eu der a volta, não vou mais com 1, já vou com menos 3, ok. Faço o processo de novo, agora é a vez do 0. Processo de novo é a vez do 4. Então, cada vez que roda o processo, você vai tomando o próximo coeficiente. O termo de baixo é multiplica e depois soma. Multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma e assim vai até o final. O último termo sempre será o resto. Como ele sempre será o resto sempre tem que dar 0. Então, ele vai dar 0. Guys, isso aqui, esse método é conhecido como por Briot-Ruffini. Esse aqui é o famoso dispositivo, chamado por alguns de dispositivo prático de Briot-Ruffini, ou simplesmente Briot-Ruffini, como é carinhosamente chamado. Então, a partir de agora, nós utilizaremos o Briot-Ruffini para decompor polinômios e encontrar outras raízes que, com os exemplos mais da frente, a gente vai ver mais um resultado ainda, podemos aprender, descobriremos como decompor e encontrar raízes de polinômios de grau de 3 adiante, pelo menos quando tiver raízes racionais. Então, a partir do próximo teorema, todo polinômio de grau 3 em diante, sempre que tiver raízes racionais, nós conseguiremos encontrar usando tanto o próximo resultado quanto esse dispositivo. Então, esse dispositivo, esse método aqui, nós iremos explorar com mais cautela e mais detalhe nos próximos exemplos. Por enquanto, eu peço um pouco de calma, porque nós ainda estamos construindo a teoria. Ainda não efetivamos a teoria. Nem mesmo com esse exemplo aqui foi efetivado, porque nesse exemplo foi dado a você de graça uma raiz e nós vamos ver como é que eu encontro essa raiz sem ser dado de graça. Ok, guys? É isso que eu queria mostrar para vocês. É que essa divisão poderia ser trabalhada apenas com os coeficientes de uma maneira mais simplificada. Thanks.